Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos lá para a atividade da semana, tá? Atividade 24 da semana. Vamos trabalhar cilindro. Eu já ia falar outra coisa. Nós vamos trabalhar cilindro. Aí nessa aula de hoje, galerinha, que é a atividade 24, eu não vou fazer a correção da atividade para vocês, tá? Essa correção da atividade 24 eu farei na terça-feira, tá? Na aula que a gente vai ter na terça-feira, que eu vou postar, eu faço a correção, certo? Ontem foi feriado pra gente, então ontem eu não postei aula, ok? Então hoje, o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer para vocês? Explicar o conteúdo de cilindros, tá? Que também é um outro sólido geométrico aqui, ok? Deixa eu aumentar aqui o meu zoom. Então, eu vou explicar para vocês todos o formuláriozinho, porque cada sólido geométrico, pessoal, ele tem um formulário de área, de volume, tá? Então, é importante eu passar essas informações para vocês, porque isso cai muito no Enem, tá? O Enem adora colocar uma atividade lá, exercícios envolvendo sólidos geométricos. Aí, às vezes, eles cobram área, às vezes eles cobram volume, mas sempre tem questões do Enem envolvendo geometria espacial, que é o nosso conteúdo, tá? Então, eu vou tentar explicar para vocês da melhor forma possível. E aí vai ter duas atividades, certo? Eu vou até mostrar aqui para vocês. Eu coloquei apenas duas atividades para que vocês tentem fazer sozinhos. E aí, na próxima terça-feira, eu vou estar corrigindo essa atividade, tá bom? Deixa eu mostrar logo para vocês, que são apenas duas questões. Eu coloquei bastante exemplo, tá? Então, ó, de atividade mesmo, só tem essas duas aqui, beleza? Que aí você vai tentar fazer sozinho mediante a minha explicação. Então, olha só. Deixa eu voltar aqui para o início. Então, o que seria um cilindro, pessoal? É a nossa famosa, tá? Latinha. Lata de óleo, lata de leite, tá? Todas elas têm a forma de um cilindro, tá? O que caracteriza, então, um cilindro? As suas bases, que como vocês podem ver aqui, ó, as suas bases são círculos, tá? Beleza? E nós temos aqui as suas faces, pessoal, ó, tá? As suas faces, beleza? Se eu, no caso, essa face aqui, eu quisesse abri-la, né? Quando a gente abre uma lata, que agora não tem mais lata de óleo, mas antigamente tinha. Se você, no caso, abrir essa lata, você vai ver que a face é um retângulo, tá? É um retângulo enroladinho, né? Quando você abre, você vê um retângulo direitinho. Então, olha só, nós temos aqui o cilindro oblíquo, que é aquele cilindro inclinado, certo? E o cilindro reto, onde essa reta, esse segmento de reta que está atravessando aqui a minha latinha, o meu cilindro, observe que ele é perpendicular à base, tá? Então, quando tem um segmento de reta que é perpendicular à base, você vai estar diante de um cilindro reto. Ambos vão ter altura, tá? Que é a distância entre as duas bases. E aqui embaixo, tanto na parte inferior quanto na parte superior, nós temos ciclo, nós temos duas circunferências, certo? E na circunferência a gente sabe, pessoal, ó, que esse segmento menor do centro até uma das extremidades da circunferência, nós temos o raio, certo? Representado então aqui pela letra R, tá? A altura está representada pela letra H maiúsculo. E aí, ó, deixa eu baixar aqui para falar mais sobre o nosso cilindro. Olha só. Nós temos aqui então, ó, tá vendo esse retângulozinho aqui, ó, tá? Então, se porventura eu cortasse, tá, pessoal? Eu cortasse a minha latinha de óleo, a minha latinha de leite, eu ia ter essa secção, eu ia ter esse pedaçozinho aqui desse retângulo, tá? Nós chamamos de secção meridiana, tá? Esse nomezinho desse retângulozinho aqui formado.
Ao cortar a sua lata de leite ou de óleo, nós temos secção meridiana, tá? E a área, pessoal, a área dessa secçãozinha aqui, ó, vocês sabem que a área de um retângulo é base vezes altura, né? A altura nós temos que é H, então tá aqui. Só que a base, pessoal, olha só, presta bem atenção na base, ó. A base eu tenho um R desse lado e tenho um R do outro lado, né? Então eu tenho duas vezes o valor do raio, tá bom? Então a área dessa secção meridiana aqui é duas vezes o raio vezes H, beleza? Então, vamos então aqui para uma anotação importante, ó. Quando a secção meridiana de um cilindro reto for um quadrado, que pode ser um quadrado, esse cilindro, pessoal, é equilátero, tá? Por quê? O quadrado tem os quatro lados idênticos, não é isso? Congruentes. Então, quando essa secção for um quadrado, nós temos que esse cilindro ele é chamado de equilátero, tá? E como seria, então, a área, tá? A área, pessoal, é semelhante a essa primeira que eu expliquei. Então, a área desse cilindro equilátero vai ser o Rzinho, que, aliás, vai ser o H, né, ó. Esse H é igual a duas vezes o valor do R, tá? Então, essa altura aqui, ó, essa altura aqui representa, então, duas vezes o R, tá? Aqui não é nem o cálculo da área, o cálculo da área continua sendo o mesmo. Aqui é só o exemplo que como é um quadrado, todos os lados do quadrado, vocês concordam comigo que são iguais, não são? Então a altura é igual a essa basezinha aqui que a gente está chamando de 2R, certo? Porque essa segmento de reta que está aqui atravessando o meu cilindro, tá? Ele está dividindo ao meio, não é isso? A sua circunferência, e nós sabemos que tem R desse lado e R do outro lado, então são dois R's. Então, essa base aqui do meu quadrado, ela vale 2R. E a altura tem o mesmo valor da base, por ser um cilindro equilátero, porque todos os quatro lados aqui eles vão ser idênticos, beleza? Então, vamos ver aqui embaixo o que mais eu posso falar para vocês. Olha só. Vamos então para o nosso formulário, né? Nós sabemos que nós temos a área lateral, que corresponde às faces laterais, tá? Do meu sólido geométrico. Nós temos também a área total, que vai ser o somatório de todas as áreas. E nós temos então o volume, né? Geralmente são esses três formulários que a gente utiliza em cada sólido geométrico. Então, vamos aqui entender cada um deles. Área lateral, pessoal. Área lateral. Ó, área lateral, beleza? É a área de todas as faces aqui laterais, não é isso? Vai ser 2πr vezes H, tá? Por quê? Olha só. Eu até exemplifiquei aqui, ó. Ó, a área da base, que eu tô chamando de azul, a área de uma circunferência, isso aqui a gente vai ter que decorar, é πr ao quadrado, certo? Isso aqui é a área de cada circunferência, certo? Agora eu quero só a lateral. Então a gente desconsidera, tá, a tampa, tá? Eu chamo de tampa, que são os dois círculos, tanto inferior quanto superior, e vamos então só nos dedicar aqui à área lateral. Cuidado para não confundir, pessoal, a área lateral com a área da secção meridiana, tá bom? Eu não tô cortando aqui o meu cilindro, tá bom? Se eu cortasse e formasse aquela secção, aí sim, tá? Mas aqui eu tenho outra coisa, então cuidado para não confundir essas duas áreas. Então, a área lateral, pessoal, vai ser 2πr, tá? 2πr vezes a altura, tá? Esse 2πr, pessoal, nada mais é, esse 2πr aqui nada mais é do que o comprimento da circunferência, tá? Porque a área lateral, ela compreende toda essa região aqui, né? Então, você vai ter aqui o comprimento da circunferência servindo como base, tá? Ó, deixa eu exemplificar aqui para vocês.
um pedaço de papel. Deixa eu interromper então aqui esse compartilhamento. Então, olha só, presta atenção nesse rascunho aqui, tá? Aqui, ó, eu tenho o meu cilindro, não é isso? Se eu abrisse ele, quando eu fecho, pessoal, a face lateral, né? Toda essa parte aqui. Então, quando eu fecho, ó, quando eu fecho, ó, eu formei um cilindro, não formei? Tá vendo que bonitinho? Então, essa área lateral aqui vai ser o valor da altura, tá? Que é a distância entre, tá, os dois círculos, tá? As tampas, e esse comprimento da circunferência que tá servindo como base, certo? Para esse retângulo, né? Para esse retângulozinho. Porque se fosse para calcular a área do retângulo, seria base vezes altura. Mas quem que está fazendo o papel da base quando eu fecho esse cilindrozinho aqui, esse pedaço de papel? Quem está fazendo aqui o papel da base não é o comprimento, pessoal, ó. Não é o comprimento da circunferência, tá? Deixa eu fechar melhor aqui, ó. Então, aqui, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Então, esse comprimentozinho da circunferência, ele vale 2πr, certo? Vezes a altura vai ser a área lateral do cilindro, beleza? Vamos aqui voltar. Entenderam mais ou menos? Se tiver qualquer dúvida que eu não conseguir passar para vocês, manda uma mensagem para mim no privado, certo? Então, a área lateral vai ser o comprimento da circunferência, que é 2πr vezes h, certo? E a área total? A área total vai ser a somatória da área lateral mais a área das duas bases, né? Por isso que aqui está multiplicando por 2, ó. A área da base está representada por AB. E a gente sabe que a área da base é a área de uma circunferência. A área de uma circunferência é πr ao quadrado, tá? Quando se trata de área, pessoal, é todo esse pedaçozinho aqui interno, tá? Se eu pudesse pintar aqui para vocês, eu pintaria agora. É toda essa região aqui interna. Então, não confunda área, tá, com comprimento. O comprimento da circunferência é que é 2πr, certo? É como se fosse o quê? O perímetro, esse círculozinho aqui todo. Só o desenho aqui desse segmento de reta. Quando se trata de área, é dessa superfície plana que está dentro do círculo, tá joia? Então, a área de uma circunferência é πr ao quadrado, tá? Que eu tô chamando de AB. Como eu tenho duas circunferências, então eu multiplico por 2, beleza? E o volume, quem seria o volume? Olha só. O volume, certo? O volume é πr ao quadrado vezes h. A h está representado, então, a altura aqui pra gente, certo? Então, o volume vai ser πr ao quadrado vezes o h, tá? Deixa eu repetir para vocês mais uma vez esse formuláriozinho para que vocês não tenho nenhuma dúvida, ó. Por que que o volume é πr ao quadrado, gente? O volume não é a capacidade desse sólido aqui encher com algum líquido, não é? Não é a capacidade do sólido. Então, se é a capacidade do sólido, envolve a área da minha circunferência, tá? Dessa tampa aqui inferior, até em cima, não é isso? Então, por isso que o volume, pessoal, é πr ao quadrado, e eu tô descendo aqui demais, eu tô sem mouse, é ruim usar esse mouse do Note, eu tenho que comprar um mouse para mim. Então, é πr ao quadrado, certo? πr ao quadrado, vezes h, certo? Que vai ser, no caso, a área da base vezes a altura, beleza? Então, esse formuláriozinho a gente vai ter que se adaptar com ele, se acostumar com ele, tá bom? Então, vamos aqui para um exemplo resolvido, olha só. Exemplo 1. Em um cilindro de diâmetro 30 centímetros. Gente, a gente sabe que o diâmetro é 2 vezes o valor do raio, né? Raio mais raio, eu formo o diâmetro de uma circunferência. Então, eu tenho um diâmetro aqui de 30 centímetros, beleza? Existe uma certa quantidade. Deixa eu baixar aqui um pouquinho para eu poder ler. Existe uma certa quantidade de água. Toda essa água ela é transferida para outro cilindro, cuja circunferência da base
mede 20 pi centímetros. Que altura havia alcançado a água no primeiro cilindro, sabendo que no segundo ela alcançou 180 aqui milímetros, não é isso? Então, olha só, presta bem atenção aqui na resolução, ó. Nós temos, então, o cilindro aqui, o primeiro cilindro, tá? Nós temos o segundo cilindro. Então, olha só. Se no enunciado está dizendo que o diâmetro, pessoal, vale 30 centímetros, quanto é que vale o raio, então, dessa circunferência? É a metade de 30, né? Então, eu estou chamando de R1, tá? Então, vale 15. Porque 15 mais 15, eu tenho, então, o diâmetro que vale 30, tá? Então, aqui em roxo, em lilás, eu tenho o valor do R, o R1, vale 15 centímetros, beleza? Então, olha só. O que mais que eu tenho aqui informação? Aqui, ó, cuja circunferência da base da segunda, tá? A circunferência da base aqui, ó, aqui, cuja circunferência da base mede 20 centímetros. Isso aqui, tá? É a circunferência da base do outro cilindro, certo? Então, eu só quero que vocês entendam aqui as informações, eu estou apenas destacando. A gente sabe, pessoal, que o comprimento de uma circunferência é dada por 2πr, né? Isso que é o perímetro do círculo, tá? Então, é 2πr. Ele está dizendo, então, que o comprimento da segunda circunferência vale 20π, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou pegar o comprimento, tá? Padrão, que é 2πr, e vou igualar a 20π, certo? Com isso, pessoal, eu vou obter, então, o raio da segunda circunferência, tá? Porque aqui a gente cancela π de um lado com π do outro, vai ficar, então, ó, 2,20, tá? Esse 2 que está multiplicando o R vai passar depois dividindo esse 20, tá? Se eu quero achar o valor do R aqui, eu tenho que deixar o R sozinho. 2 que está multiplicando, passa dividindo. 20 dividido por 2, o raio, então, da segunda circunferência vai valer 10 centímetros. Então, eu já tenho aqui, ó, os dois raios. O primeiro foi dado pelo enunciado da questão. O segundo, eu tive que usar, então, a informação dada pelo enunciado da questão para descobrir o raio, então, da segunda circunferência. Então, eu já tenho o raio das duas. Eu tenho aqui a altura, tá bom? Do meu primeiro cilindro. A altura do segundo, ele deu, tá? 180. Só que aqui tá em milímetros. O que eu vou fazer? Eu vou transformar para centímetros. É só dividir aqui por 10. Vai ficar 18, né? Então, 18 centímetros aqui é a altura do meu segundo cilindro, tá? A altura da água. É tanto que eu estou representando aqui por essa cor aqui, azul claro, tá? Esse V representa o volume de cada uma, beleza? Então, olha só o que a gente vai fazer, ó. Qual é o formuláriozinho do volume de um cilindro? A fórmula não é a área da base, que é πr ao quadrado vezes h? Então, vamos calcular? Vamos calcular, então, ó, o volume desse segundo aqui, beleza? Vai ficar com π, que multiplica o raio não é 10, vai ficar 10 ao quadrado. A altura, né, 18, tá aqui 18. Calculando isso aqui, ó, pessoal, porque 10 ao quadrado é 100, ou seja, quando você multiplica 100 por 18, existe o acréscimo de 2 zeros. Então, o volume aqui do meu segundo cilindro vai ficar 1.800 pi centímetros cúbicos, tá, pessoal? Lembrando que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Por isso que eu coloquei aqui dentro do parênteses, beleza? Até aqui tudo bem? Então, eu já tenho o volume anterior, tá? Mas ele não quer o volume, ele não quer o anterior, desculpa. Ele não quer o volume do segundo cilindro, tá? Do atual. Ele quer saber a altura do anterior. Como que a gente vai descobrir isso? Assim, ó. 1.800, tá? 1.800 pi. Esse volumezinho aqui, tá? Que a gente encontrou calculando aqui o volume 2 do meu segundo cilindro. Isso aqui é igual a... Aí eu vou calcular agora, pessoal, o volume do primeiro, tá? E eu vou igualar isso a 1.800. Por que que eu vou igualar? Tá? Porque esses volumes aqui, ó, eles vão ser idênticos, tá? A diferença aqui vai ser, então, no cilindro. Observe que esse aqui, ó,
tem 15 centímetros de raio, esse aqui já tem 10, então esse aqui com certeza é menor do que esse, tá bom? Então eu vou igualar, porque o volume dos dois, eles são iguais, certo? O que vai diferenciar aqui é a altura, porque como esse aqui é maior, ele vai ter uma altura diferente desse, beleza? É isso que a gente quer saber. Então por isso que eu vou igualar os dois, porque o volume, tá? O líquido que está aqui dentro é o mesmo que estava aqui dentro. Tá? Então, por isso que eu estou igualando. E vou calcular agora o volume do primeiro, que vai ser a área da base novamente, que vai ficar π. O raio agora não é mais 10, é 15. Vai ficar 15 ao quadrado vezes o H. Aí, ó, como aqui eu tenho uma igualdade, pessoal, eu posso cancelar π dos dois lados, porque eu tenho um π desse lado e eu tenho um π do outro. Você cancela. Você vai ficar apenas com 1.800 do outro lado, igual a 15 ao quadrado vezes H. Como eu quero achar o valor do H, tá, dessa questão, eu vou deixar esse H sozinho. Então, esse 15 ao quadrado, que é 225, vai passar para o outro lado com a operação contrária. O contrário de multiplicar, a gente sabe que é dividir. Então, a altura do meu primeiro cilindro aqui, tá, do inicial, é igual a 1.800 dividido por 225. Então, H aqui em maiúsculo, tá, a minha altura aqui do primeiro é igual a 8 centímetros, tá? Então, repetindo, eu calculei o volume do meu cilindro atual, tá? O cilindro 2, como vocês quiserem chamar. Primeiro eu descobri aqui o raio, né? Com a informação aqui do comprimento que foi dado no enunciado. Calculei esse volume e igualei, pessoal, o cálculo do volume 1 aqui, tá? Do primeiro cilindro. E aí eu cancelei os termos semelhantes, isolei o H, e descobri, então, que a altura aqui do primeiro vale 8 centímetros, beleza? E esse aqui, pessoal, esse aqui já foi nos dado pelo enunciado da questão, tá certo? Então, esse H aqui, ele vale 8 e esse aqui vale 18, tá? Então, aqui, ó, como esse cilindro aqui ele é mais estreito, então o nível de água aqui, ele alcançou uma altura maior do que esse aqui, que é mais largo, beleza? Ok? Então, vamos aqui então para o segundo exemplo. Vamos ver se tem exemplo 2. Temos sim. Exemplo 2, olha só. Isso aqui foi da FUVEST, tá? Vamos lá. Uma caixa de água, então, você tem uma caixa de água de forma cúbica, então eu tenho um cubo, tá? Cubo, todas as faces são quadrados, né? Idênticos. Então, olha só, de forma cúbica com 1 metro de lado. Ele está acoplado em um cano cilíndrico com 4 centímetros de diâmetro e 50 de comprimento. Num certo instante, a caixa está cheia de água e o cano vazio. Quando solta-se a água pelo cano até que fique cheio, qual é o valor aproximado da altura da água na caixa, no instante que o cano ficou cheio? Então, deixa eu mostrar aqui o desenho aqui para vocês. Como vai ficar isso, olha só, tá? Então, aqui você tem a caixa, tá? A caixa aí tem uma certa quantidade de água aqui dentro, né? Isso que está representado aqui em azul. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para cá, ó. Então, eu vou ter uma certa altura, né? Eu vou ter uma certa altura. Essa água, em certo momento, vai entrar aqui nesse cano de forma cilíndrica. Cada aresta aqui do meu cubo vale 1 metro, tá? E o comprimento, tá, desse cano, dado pelo enunciado da questão, ele vale 50 metros, tá? Esse pedacinho entre a altura da água e aqui a borda dessa caixa d'água, eu estou chamando de X, tá? Porque eu não sei quanto vale. O que mais que eu posso representar aqui nessa figura? Sim, que o diâmetro, tá, da circunferência, tá, desse cilindro aqui, diâmetro, vale 4 centímetros. Isso aqui tudo foi informação dada pelo enunciado da questão. Então, olha só. Olha só, essa água, pessoal, que está aqui dentro, ó, esse bloco aqui de água, isso aqui, tá? Eu vou reescrever aqui fora, tá bom? Essas medidas para facilitar o nosso entendimento. Então, essa água que está formando um bloco, tá? Eu trouxe para cá, em azul. Então, nós temos aí, ó, as faces valendo 1 metro
E esse pedacinhozinho aqui que eu chamei de X, que é justamente, pessoal, a distância da altura aqui que a água atingiu para a borda aqui da aresta do meu cubo, tá? Então, esse pedacinhozinho aqui, ó, que vai ser a altura, eu tô chamando de X. E o comprimento e a largura, como é um cubo, tá? É um cubo, então é um quadrado, todas as faces são iguais, então aqui é 1 metro, aqui é 1 metro, beleza? Então, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai calcular o volume, tá? Então, vamos calcular aqui o volume. O volume é aquele que é a área da base vezes a altura. Então, olha só. O valor aproximado de π, pessoal, ó, isso aqui é um valor aproximado, tá? A gente sempre usa duas casas decimais. É 3,14. O raio, pessoal, o raio, lembra que o raio, que o diâmetro é metade do raio? Se o diâmetro aqui, pessoal, o diâmetro dessa circunferênciazinha aqui, que representa o meu cilindro, é 4, a metade de 4 é 2, tá? Então, 2 ao quadrado, vezes a altura ele disse que era 50 metros, tá? Que representa, então, aqui, ó, tá vendo aqui? 50 metros. Beleza? Então, ó, como eu tenho tudo aqui em centímetros, 4 centímetros e aqui tá metro, vamos deixar tudo em centímetros, tá? Então, 50 metros para centímetros, pessoal, ó, é só multiplicar por 100, porque 1 metro tem 100 centímetros, então vai ficar 5.000, né? Então, deixar tudo na mesma unidade, centímetro, centímetro, fica mais fácil, certo? Então, aqui eu estou calculando que volume? O volume, então, desse cilindro, tá? A capacidade desse cilindro. Quanto é que comporta aqui de líquido aqui dentro desse cilindro? Então, estou calculando isso através do formuláriozinho da fórmula do volume do cilindro, que vai ser πr ao quadrado, que vai ser a área da base, vezes a altura. A altura é 50, transformado em centímetros, 5.000, tá? 3,14 é o valor aproximado de π. O raio é a metade, então, do diâmetro. Se o diâmetro é 4, o raio, então, é 2. Lembrando que aqui a fórmula é 2 ao quadrado, beleza? E a gente faz o cálculo aqui, pessoal, ó. A gente pode cortar, então, o zero, tá? A gente pode cancelar. Aqui você pode fazer do jeito que você quiser. Eu fiz algumas simplificações, tá bom? Eu fiz algumas simplificações aqui, ó. 100 vezes 100 vezes x, tá? O que é isso aqui, pessoal? O que é isso aqui? Eu igualei a quem? Eu igualei a quem? Esse é o mesmo raciocínio do exemplo anterior. Esse volume aqui do cilindro, eu estou igualando ao volume do cubo. Porque a água que está aqui dentro dessa caixa é a mesma que vai estar dentro do cilindro. Então, eu vou igualar os dois volumes. Então, por que aqui é 100 e por que aqui é 100? Porque eu transformei metros para centímetros. Eu não disse que é melhor deixar tudo na mesma unidade, tá? Matematicamente falando, ou a gente deixa tudo em metros ou a gente deixa tudo em centímetros. A gente só pode fazer cálculo com unidades idênticas, tá? Então, eu não posso trabalhar metro com centímetros. Então, eu transformei tudo isso aqui para centímetros. Então, não é só multiplicar por 100. Então, aqui é 100. Aqui é 100 e aqui é x. Então, se eu fosse calcular, pessoal, aqui o volume desse cubo, tá? O volume desse pedacinho aqui, ó, desse cubo, vai ser, tá? O comprimento vezes aqui a largura vezes x, tá? O volume desse cubozinho aqui de água, tá? Que mais parece com um paralelepípedo, né? Tá bom? Então, é só multiplicar 100 vezes 100 vezes x. E aí, você faz as simplificações. Você pode cortar um zero desse, um zero daqui, por aí vai, tá bom? Então, fazendo essas continhas aqui, ó, tá? Fazendo essas continhas, a gente vai encontrar aqui o valor do x, pessoal, porque aqui só tem a variável x, ó. Então, fazendo essas contas, eu vou encontrar o valor de quem? Do x. Então, fazendo essas continhas aqui, eu descobri, tá, que o meu x, aquele x inicial ali, que eu não sabia o valor, é 6,28 centímetros, tá? Que, mais uma vez, lembrando para vocês, é a diferença da altura da água, né, da distância entre a altura da água, que estava aqui nessa caixa, de forma cúbica, tá? Com a borda, então, do meu cubo, tá certo? Da minha borda aqui, dessa aresta aqui dessa caixa.
certo? Então, eu achei o meu X, beleza? E ele quer saber, pessoal, o valor aproximado da altura da água na caixa no instante em que o cano ficou cheio. Então, ele quer saber essa altura aqui, ó. Quando esse cano ele estiver cheio, né? Essa altura aqui vai ser igual aproximadamente quanto? Então, olha só. Então, a minha altura aqui, ó, a minha altura, a gente vai trabalhar no universo aqui de 100%, tá? Então, a minha altura vai ser 100, tá? Vai ser 100 menos esse xizinho, que é 6,28. Como é um valor aproximado, pessoal, isso aqui vai dar 93,72 centímetros. Arredondando aqui a casa decimal, fica 94 centímetros. Então, olha só. Então, esse H aqui, ó, esse Hzinho aqui, ó, tá? Essa altura aqui, essa altura, ela é igual, tá? Ao total. Total eu tô considerando como se fosse 100%, menos esse xizinho que eu descobri. Como não é um valor exato, então a gente pode trabalhar assim, tá certo? Então, vai ficar 100 menos 6,28, que é justamente a diferença lá, aquele pedacinho que eu desconheço. Então, a altura, tá, da água na caixa, no instante que o cano ficou cheio, a altura é 100 menos 6,28, que é igual aproximadamente a 93,72 centímetros, certo? Porque essa água que está aqui dentro dessa caixa, ela vai entrar aqui dentro do cilindro, tá? Então, essa altura aqui, considerando o universo de 100%, sempre o todo vai equivaler a 100%, vai ser justamente o todo menos essa diferença aqui, que eu estou chamando de x, beleza? Então, o raciocínio aqui é semelhante ao exercício número 1. Você vai igualar os dois volumes, tá? Você vai igualar os dois volumes, vai encontrar a variável x, que é o que está faltando, é o termo desconhecido, para você trabalhar com o valor aproximado da altura. A altura eu estou considerando aqui o valor de 100, como se fosse 100%, tá bom? Belezinha de Creuza? Então, beleza aqui para vocês. Esse aqui foi o exemplo 2. O exemplo 2. E aqui, pessoal, deixa eu baixar aqui. Aí aqui na terça-feira eu vou estar corrigindo essa atividade aqui que tem apenas 2 questões que vai ficar aí para vocês pensarem um pouquinho, dar uma olhadinha nos exemplos que eu passei, tenta fazer esses exemplos sozinhos, tenta entender o passo a passo da resolução, certo? Qualquer dificuldade manda mensagem para mim. Eu estou disponível no WhatsApp a qualquer hora para vocês, tá? Se eu não responder de imediato, porque naquele momento eu estou ocupada, mas aí assim que possível, assim que disponível, eu entro em contato, tá beleza? Então essa foi a nossa atividade 24, a aula da semana, tá? Desejo a todos bons estudos e não deixe as atividades em nenhum momento, pessoal, não deixe essas atividades acumularem, porque constantemente eu estou fazendo um levantamento e as minhas notas é em cima do levantamento que eu faço. Então vocês têm um prazo aí de 1 semana para resolver cada atividade de matemática, tá? Então não deixe esse prazo que eu dou ultrapassar, beleza? Um beijo a todos, forte abraço e bons estudos. Beijo da tia Tássia.